Shalom, boa noite a todos. Nós estamos dando início, então, à nossa aula de segunda-feira, dentro da disciplina de livros históricos, a nossa já oitava aula, a saber, o conteúdo de primeiro Crônicas, ou primeiro aos Crônicas. Um assunto que vai nos levar a um grande grau de informações partindo da proposta da genealogia, da descendência do Toledote, tá? Mas eu vou compartilhar aqui já o slide para podermos, assim, trabalhar com maior precisão da articulação dos assuntos que estaremos desenvolvendo a partir de agora aqui na aula, tá? Lembrando também que eu já, inclusive, compartilhei cedo com vocês no e-mail, não é? A aula gravada de segunda-feira passada, segunda-feira anterior, a qual eu gravei hoje pela manhã e já vos enviei para vocês terem a aula aí convosco, e também deixando, como até deixei especificado na aula anterior, e relembrando que nesta disciplina nós desenvolveremos um método avaliativo pautado em algumas 3 ou 4 perguntas que vou preparar em cima do conteúdo que está na apostila e também nas aulas, que será mais fácil até para vocês desenvolverem uma avaliação e podermos avaliar o grau de absorção do conteúdo que vocês desenvolveram a partir desta disciplina, do conteúdo dessa disciplina que foi apresentada, ok? Então, nós vamos ter uma alternância na metodologia de avaliação, partindo de uma aula ou de uma disciplina específica, como o caso de livros históricos, para outras disciplinas, sempre vai ter essa alternância de um método avaliativo, até para facilitar vocês na forma de virmos a verificar o grau de absorção de conhecimento distinto da disciplina. Ok? Muito bom. Hoje, nós iremos estudar, ou iniciar já a estudar os livros de crônicas, que são divididos em primeiro e segundo crônicas, tá? Claro que hoje nós vamos estudar primeiro livro, e aí na próxima aula, próxima segundo, segundo livro. Mas o que vem a ser o termo crônicas? Qual é a proposta, qual o sentido desse terminologia crônicas para o contexto que está implícito no Antigo Testamento? O termo utilizado aqui, dentro da própria Septuaginta, tá? Quando traduz a Septuaginta, a tradução hebraica para a grega do Antigo Testamento, o termo utilizado é paralepomenon, que significa ou indica justamente um memorial. Um memorial, uma narrativa, uma descrição, uma aferição, um contexto e análise histórico de toda uma proposição de narrativa, de articulação, de fatos, atos, partindo até das suas raízes. Então, seria uma narrativa e memorial para trazer a lembrança de todo um transitar histórico de Israel, a partir da gênese, do nascimento do povo e do nascimento da própria humanidade, da sua própria raiz lá de Adão, e aí chegando até a própria raiz que vai originar também, no caso, Israel, Abraão, as descendências, as organizações, os sentidos implícitos nessa proposta de uma narrativa histórica mais discriminativa, com mais propriedade de até vamos assim,
uma interpretação da história comentada, uma interpretação da história comentada, interpretando, então, os livros, ou a narrativa histórica da monarquia e dos fatos históricos que estão lá dentro de todo o contexto dos livros históricos, vão se encampar, vão se encaixar, vão se adentrar dentro da especificidade histórica do primeiro livro de Crônicas e do segundo livro de Crônicas, tá? Claro que este livro, ele se torna também um panorama de um tempo e de um período que podemos dizer que cobre todo um contexto de vida da monarquia e da dinastia davídica, tá? O primeiro livro de Crônicas. Agora, nós indo já para o contexto histórico, indicando a questão principalmente do que concerne ao período em que foi escrito, como também não só o período em que foi escrito, mas também a autoria, não é? E também algumas questões particulares do contexto histórico. O primeiro livro de Crônicas, ele é escrito após o ano 538. O ano 538, então, compreende já período pós-exílico. Então, ele é escrito enquanto memorial, como falei anteriormente aqui, porque ele se torna um memorial para aquele povo que está retornando do exílio. Como cumpriu-se 70 anos de exílio, tem muitos dos que estão retornando agora para o contexto de Jerusalém, para o contexto sociopolítico, sociocultural, religioso, histórico, que alguns fatos lhes estão totalmente apagados na memória e alguns nem conheceram esses fatos, principalmente aqueles que nasceram durante o período do cativeiro e agora já estão aí com 60, 70 anos, e aqueles também que estão voltando, mas depois de 70 anos de cativeiro não tem tanta lembrança, então esse livro serve e é construído com a proposta de servir de memorial para esse povo, esse contingente que está voltando do período pós-exílio, ou do período de exílio, no período, então, determinado, denominado pós-exílio, tá? O período em que é de tempo para a composição do seu conteúdo é de aproximadamente 20 anos. 20 anos são empreendidos para a construção deste conteúdo. Então, de 450 até 430 a.C., ok? Outro, sim, é a autoria. Nós não temos indicado, certo, um nome propriamente dito de quem seria o autor deste livro, denominado, indicado, mencionado no próprio livro, e nem em Primeiro Crônicas e nem em Segundo Crônicas, tá? Agora, claro, que num contexto de pesquisa, de abordagem acadêmica, a maior parte dos historiadores, dos teólogos, dos pesquisadores vão vincular ou vão propor, até podemos colocar o termo, a expressão propor, que o autor seria alguém que viveu durante esse período. Como este livro de Primeiro e Segundo Crônicas, o final de Segundo Crônicas, que está tratando sobre o Edito de Ciro, libertando o povo do cativeiro, é o mesmo assunto que inicia o livro de Esdras. Então, o livro de Esdras inicia com o mesmo fator e assunto tratado no segundo livro de Crônicas. Há uma conotação com essa coincidência, certo, literária, de que
de que poderia ter sido Esdras que escreveu o livro de 1ª e 2ª Crônicas, ou esses dois livros, esses dois conteúdos, porque vive durante esse período, certo? Pós-exílico, e ele, enquanto escriba e enquanto também sacerdote, tinha conhecimento histórico de todos os fatos e de todos os dados que estavam ali e que foram ali colocados e mencionados, certo? Mas isso não se pode ser afirmado categoricamente e fica só dentro de uma suposição, Pode ser, pode, como pode também não ser. Então, não podemos afirmar categoricamente que tenha sido Esdras, tá? A palavra-chave é o justo é abençoado. O justo é abençoado é a palavra-chave utilizada dentro do contexto da narrativa, da proposta que está implícita no 1º livro de Crônicas, tá? Outro sim, que agora vamos para o 3º slide, é considerarmos questões pertinentes já à proposta no nível geral, num nível mais amplo, do porquê que o livro foi escrito, ou até do para quê, tá? Por que e o para quê? Seria 2 perguntas didático-pedagógicas para se encaixar com esse texto e com esse slide. O livro, evidentemente, ele é escrito, a proposta do autor é justamente para trazer aquele povo que estava retornando do exílio, como eu já até expliquei anteriormente aqui nessa aula, uma lembrança, uma memória, uma revisão e um relembrar, um rememorizar daqueles que já estavam e que transcorreu todo o período já do exílio e voltaram até com uma certa idade, e aqueles que nasceram lá e que não conheciam a história. Então, é para 2 classes distintas, tá? E, claro, que também proporcionar um fundo teocrático. E aí você pode perguntar, mas como fundo teocrático se está tratando sobre o período monárquico? Teocrático no sentido de que a narrativa de 1º Crônicas é sobre a dinastia davídica e vai adentrar também em Salomão dentro do contexto da dinastia davídica. Então, com isto, automaticamente tem um vínculo teocrático, porque Davi, a sua dinastia, é escolhida e indicada e reverenciada por Deus, como sendo da vontade de Deus, e Deus está no nortear, na direção, no conduzir dessa monarquia e dessa dinastia davídica, até lembrando, no contexto escatológico, a aliança que o próprio Deus tem com Israel a partir da proposta dentro da argumentação, do contexto da dinastia davídica. Tá? O ano de 430 a.C., aproximadamente, seria uma data provável para o livro, como uma possibilidade em que o livro tenha sido escrito durante esse período que nós já até tratamos anteriormente, no 2º slide, e a proposta definitiva de uma data para indicar a publicação e a conclusão dessa obra, 430 a.C., tá? Os acontecimentos, no que tange cronologias, no que tange nominalogia, uma descrição nominológica dos personagens, dos principais líderes e de todo um contexto de descendência e ascendência, vai gerar todo um contexto histórico do Antigo Testamento, desde lá da raiz Adão, o primeiro da humanidade, certo? Até aos netos de Zorobabel, e este Zorobabel é um dos líderes que está
responsável por conduzir a primeira leva do povo que está voltando do exílio. Porque 3 são os condutores, a saber, primeiro Zorobabel, depois nós temos Esdras e terceiro o Neemias, tá? Então, dentro desse contexto, dentro dessa proposta, dentro dessa articulação, é que nós estamos trabalhando com uma possibilidade mais contingente, tá? De que os acontecimentos todos, essa cronologia, esses desenvolvimentos todos, é para trazer um alcance cronológico de sequência de dados, de fatos, de acontecimento histórico, de desenvolvimento histórico, para nós podermos compreender com maior distinção, desde Gênesis até Malaquias. Então, cobrir todo o contexto histórico a partir dessa questão dos nomes que são tratados e abordados dentro do contexto histórico de 1 Crônicas. Até eu já estou abrindo a Bíblia aqui, porque nós vamos trabalhar hoje nessa questão da genealogia com a Bíblia, para vocês verem a importância da genealogia. E eu já vou deixar aqui tudo já preparado para nós trabalharmos esse contexto genealógico, mas antes nós vamos ver o que está proposto no contexto de preparação para do livro, tá? Ou constituição e preparação do livro. Os livros de crônicas, os 2, são compilados ainda no período que Judá já não era uma monarquia, mas já estava sendo aquele grupo de exilados retornando da Babilônia, retornando do período de vassalagem, de escravidão, sobre agora não mais o domínio dos outros reis a qual eles tinham sido conduzidos, mas agora já no período dos persas, do período de primeiro anterior, né, do persa Dario, depois o persa já Ciro, ao qual vai conceder o edito, e eles, então, vão ter o período da liberdade para poder retornar às suas terras, ao seu território. Lembrando que esse período do Império Persa tem uma conotação de contexto gentílico, era um império já de contexto gentílico, dentro da descendência dos árabes e dentro até do contexto da descendência de Ismael também, tá? Os judeus, então, não deixaram claro de ter o seu grau de influência no império dessa época, e aí nós podemos indicar Daniel, que tem influência não só enquanto era primeiro-ministro na época e no período Nabucodonosor, mas também ele vai ter seu período de influência, sua distinção de influência nos outros reinos, tendo em vista que Daniel, ele transita durante os 4 reinos que nós vamos ter nesse período do cativeiro, e ele se torna uma influência constante durante esses 4 outros reinos. Aí nós vamos ter também a participação de Ester, vamos ter a participação de Mordecai, nesse contexto histórico, vamos ter também, nesse contexto histórico do Império Persa, além de Ester e Mordecai, que são os mais afamados dentro da história de Ester, nós temos, claro, o Assuero, nós temos o Artaxerxes I Longímano, que reinou na época de Esdras e que foi o responsável por, vamos dizer assim, conceder a todo o amparo a Neemias para cumprir a sua missão de restauração lá dos muros de Jerusalém, da restituição da cidade, tá? Porque Neemias é copeiro de Artaxerxes I Longímano, tá? E então, eles, claro, esse contexto de Esdras, Neemias, Assuero, Ester, Artaxerxes Longímano, vão ter grande influência, mas grande influência mesmo, dentro desse contexto de Esdras e Neemias, tá? Que vão ser livros posteriores a ser estudado após o primeiro e segundo Crônicas, tá ok?
E nós estamos mencionando porque justamente o livro 1º Crônicas vão de encontro a alguns fatos, principalmente tratados no livro de Esdras, tá? Muito bem. Quando tratamos do termo genealogia, nós estamos tratando de uma parte da literatura, ou de uma conotação de literatura, ou de um elemento literário muito importante, porque é um elemento literário e histórico, tá? De propulsão também até cronológica, tá? O termo utilizado no hebraico para genealogia, nós temos primeiro genealógica, que seria o termo utilizado para genealogia, e depois nós temos para gerações, que é o mesmo que é aplicado para descendências, que é o toledote. Toledote tem um sentido muito amplo, tanto pode ser utilizado para gerações, como pode ser utilizado para descendência e para a ascendência. A ascendência é a raiz, lá onde iniciou. A descendência é todos aqueles ramos que vieram da ascendência na composição de uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica, qual a importância dela histórica para a compreensão ou para a fundamentação da história? A árvore genealógica tem uma importância histórica para poder nós compreendermos com maior particularidade, com maior distinção, do que está sendo tratado dentro do contexto da história, a partir das suas raízes, a partir dos seus desenvolvimentos, que, claro, nós vamos ver e vamos estudar a partir de agora de uma forma mais distinta, quando estivermos tratando sobre as genealogias, que vamos tratar a partir dos próximos slides, que esses nomes que são listados são nomes que vão gerar clãs, vão gerar tribo, vão gerar povos, vão gerar nações, vão gerar todo um contexto histórico da formação tanto de Israel, o reino do norte, como também de Judá, o reino do sul. Vão ter listagem dos principais levitas, dos principais sacerdotes, dos principais levitas cantores, tá? Dos principais organizadores políticos, sociais, das instituições, da forma como é desenvolvida e organizada a liturgia, e aí aqueles que compuseram a organização litúrgica, a organização do templo, a organização da adoração. Então, há toda uma descrição detalhada dessa parte organizacional e dessa parte distributiva de nomes para nos levar a ter um entendimento mais discriminado, mais distinto, mais detalhado de todo um desenvolvimento histórico desde lá de Abraão, e para aí vamos vendo como que vai desenvolvendo, como que vai nascendo, como vai crescendo, como vai ampliando, até chegar lá ao período pós-exílico. Tá? E aí, agora, nós já indo já para o próximo slide, para começar a tratar propositadamente já desse contexto histórico, aí nós vamos ver e acompanhar detalhadamente agora a genealogia para vermos a dimensão da importância que ela tem para compreendermos todo um contexto histórico. Quando inicia essa abordagem, tá? Inicia justamente em Adão. E aí vai tratar da descendência oriunda de Adão, certo? E aí, do capítulo 1, do versículos 1 até ao 3, está tratando diretamente da descendência adâmica, daqueles que vieram de Adão, dos seus filhos, sua descendência direta, tá? Depois entramos já em Noé, que vem da própria descendência de Adão, e vai surgir aqui na nominata os filhos de Noé, Sem, Cã e Javé, que vão se tornar nações. Por quê? Porque, vejamos aqui, os filhos de Javé, tá? Gomer, Magog, Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras, e os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togama,
E os filhos de Javá, ele diz, tal. E aí aqui, ó, no versículo 9. E os filhos de Cuxi, Seba, Rávila, Sabitá, Ramá, Sabicá, e os filhos de Ramá eram Sabá e Detã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este Nimrod aqui é o responsável pela construção da Torre de Babel. Tá? E Misraim gerou Ozil, Deus, aí começa as nações, a formação de nações. Vindo da raiz, Noé. Aí, e da raiz anterior a Noé, Adão. Aí agora, já período pós-Torre de Babel, de nações oriundas da raiz de Noé, e o Deus, Ananeus, e os Leabeus e os Nafitueus, tá? Povos, raças também aqui, e podemos colocar também etnias, línguas, tá? Os patruceus, os caslueus, dos quais vieram quem? Os filisteus, principais oponentes de Israel, estavam nascendo aqui agora, e os cafitureus, tá? E Canaã também vai entrar aqui, Canaã, que vai gerar a Sidom, uma outra nação, outro povo, e aí vem os primogênitos, Et, que vai gerar os Jebuseus, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Eveus, os Arqueus, Sineus, os Arvateus, Enareus, Ramateus, e os filhos de Sem, que também vão gerar nações, tá? E Éber, que também vai gerar nações, até chegarmos, certo? Depois de toda essa tratativa, até chegarmos no versículo 28, já ao nome de Terá, que será o que é, no caso, ou melhor, no versículo 29, né? Chegarmos já ao nome de Terá, certo? E aí, esses são as gerações do primogênito, os filhos, ou melhor, no versículo 26, chegarmos a Terá. Versículo 26, chegarmos a Terá, que é o pai de Abraão, e no versículo 27 já surgir Abraão, certo? O que se torna a raiz, aonde é gerado todo um contexto já de clãs e tribos que vão se tornar depois, a partir de Jacó, as 12 tribos, que vão anteriormente são clãs, depois tornam-se tribos, confederações tribais, nação, já no constituído aspecto político, nação Israel. No período lá, monarquia. E aí, reinos distintos, reino do norte e reino do sul. Tá? E aí, nesse aspecto também, um outro fator importante, já nós vemos aqui, que aí as duas raízes da descendência de Abraão, o filho da escrava e o filho da promessa, Isaac, o filho da promessa, e Ismael, o filho da escrava, que vão gerar Israel, ou melhor, Isaac vai gerar Jacó e Israel, que esse Jacó e Israel gera 12 tribos, que gera depois a confederação tribal, o clãs, confederação tribal e a nação israelita, tá? E Ismael vai gerar os ismaelitas, os árabes e todo o povo gentílicos, tá? Então, a partir daqui, nós temos toda uma estruturação dessa descendência abrâmica que vai até o versículo 54, aonde já nós vamos chegar, no versículo 54, aos edomitas, tá? Por quê? Porque o Sheik Magdiel, o Sheik Irão, estes são os sheiks de Edom, tá? Que são os edomitas, que, na verdade, já são da descendência de Abraão, mas diretamente da descendência de Ismael, netos e bisnetos de Abraão. Tá? Outro sim, no versículo
1º do capítulo 2 já inicia a nominata de Jacó. Iniciando essa nominata de Jacó, listando ali as 12 tribos, para depois vir a descendência de cada um destes, até chegarmos ao capítulo 3, quando já estamos tratando da descendência oriunda de Davi, da descendência oriunda da monarquia, já diretamente da monarquia, aonde vai entrar todo um contexto histórico da narrativa da monarquia, a partir de todos que vão descender da dinastia davídica, da raiz Davi. Tá? E aí vem os filhos de Judá, já oriundos ainda da tribo de Judá, certo? Que a qual Davi faz parte. Então, por que nesse contexto histórico, primeiro vem os filhos de Judá, vem primeiro os filhos do rei Davi e de Davi, para depois tratar da tribo de Judá, os filhos de Judá, que deveriam, nesse contexto histórico, cronológico, estar anteriormente ser tratados, por uma questão de um fator cronológico, porque primeiro vai estar tratando e apresentando a listagem nominal e histórica da descendência de Davi, para depois entrar na nação que Davi se torna o rei e se torna a sua dinastia, a dinastia que dá a progressão de todo o contexto do reino Judá, que é, o caso, o reino do sul, tá? Vinculado a Benjamim. E aí depois vem os filhos de Ruben, vem os filhos de Levi, faz ali no capítulo 3 uma interrupção da nominata de Jacó, dos filhos de Jacó, no caso Israel, para vir ali nominata das descendências das tribos, faz uma interrupção no capítulo 3, trazendo descendência davídica, justamente para trazer a lume a nominada daqueles que serão ainda monarcas e que estarão à frente dessa condução do povo a partir de serem constituídos já Israel e depois Reino Norte, Reino do Sul, com a divisão dos reinos, então tendo já ali a estrutura da monarquia unificada e partindo de Salomão depois já a monarquia dividida. Aí nós vamos ter os filhos de Gerson e Merari, vamos ter os filhos de Zacar, aí vamos ter até o capítulo de número 8, tratando da nominologia da descendência de cada de cada uma das tribos, de cada um dos filhos de Jacó, tribos de Israel. Tá? Quando entramos no capítulo de número 9, já há uma explicação muito importante, que é o seguinte, no versículo 1, assim todo Israel foi contado pelas genealogias. Olha aqui, esse registro é um fator muito importante, especificando que todo Israel, todo o contexto de povos, todo o contexto de nações, tanto Israel como nações circunvizinhas, como povos que se tornaram opositores a Israel, povos com os quais Israel combateu e confrontou, e houve conflitos e houve batalhas, são listados. Então, todo um pano de fundo histórico do Antigo Testamento está reunido nessa nominologia, nessa genealogia, nessa descendência, nessa ascendência e descendência, que vai cobrir mais de 100 gerações, certo? Muito mais de 100 gerações, até chegar no capítulo 9, certo? Quando chegamos no capítulo 10, aí inicia já um contexto histórico da abordagem de tratar, propriamente dito, de toda uma estrutura do que está proposto do reinado de Davi. Tá? Então, vamos agora sair deste slide que trata das genealogias e já entrarmos no slide que vai tratar já do reinado de Davi. O capítulo 10
ele inicia tratando de um fato que, inclusive, foi também indicado, mencionado e abordado em 2 Reis, quando até inicia o 2º livro de Reis, que é o fim, né, o epílogo da descendência de Saul. De todo o contexto de vida monárquica de Saul, que tem fim com a sua morte e com a sua própria descendência. Então, não sobra nenhum, no caso, ramo a partir do momento em que Davi assume o reinado e vai reinar sobre Israel, porque toda a sua descendência tem fim. Não é vivo nenhum descendente direto de Saul, não é? A não ser um, que esse não teria condição e não teve condição de se tornar rei, porque era o filho de Jonatas, que no caso se tornou paralítico, que era o Mefibosete. Né? Mefibosete, nós sabemos a história dele, ele é escondido num local e vai morar no local aos cuidados de um servo de Jonas, responsável por cuidar dele, e ele depois é encontrado pelos valentes, pelos soldados de Davi, pela corte de Davi, porque Davi manda buscar, fica sabendo que há uma descendência, no caso de Jonas, manda buscar este, e este vai morar no palácio, comendo à mesa do rei Davi e tendo a oportunidade de ser criado, não é? Por Davi. Tá? Então, ele é buscado na casa de Ziba, aquele que é o responsável por ele, aquele que é o que está cuidando dele, e ele é levado para morar na casa do rei, no caso Davi, para dar ali uma forma até que Davi tem de honrar a descendência, no caso agora, direta de Jonatas, tá? Então, esse seria Mefibosete, um descendente de Saul, no caso como neto, mas que não teve direito nenhum a reinar e não era alguém que poderia se tornar rei, tá? Então, quando se trata dessa descendência, que o versículo até de 1 Reis fala assim, morreu a Saul e seus 70 filhos, a morte de Saul e seus 70 filhos, no sentido de descendência, de uma analogia à sua descendência, não quer dizer também que não sobrou nenhum. Sobrou, no caso, Mefibosete, tá? Valentes de Davi seriam, no caso, aqueles rebeldes, certo? Que chega a um número praticamente de 300, tá? Que se tornam os guerreiros de Davi. E se tornam, na verdade, não só os guerreiros, mas também aqueles que vão acompanhar Davi e vão estar com Davi até o período em que ele assume o reinado em Hebrom e vão lhe acompanhar durante o reinado de Hebrom até o período em que ele se torna rei sobre Judá e, por último, sobre todo o Israel. Tá? Então, os valentes de Davi são guerreiros, e eu até vou ler aqui 1 Crônicas 11:4, para podermos compreender um fator aqui que se torna muito importante, significativo, até para nós entendermos esse aspecto de quem era a dimensão desses valentes, tá? E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra, tá? E aí, ainda dentro desse contexto, nós vamos ter desde aqui até
o capítulo 12, versículo 4, que seria todo esse contexto aqui, vai tratar do período em que Davi e os seus valentes estão conquistando os espaços. Quando nós chegamos aqui no versículo 4, é justamente já o período em que Davi já está reinando sobre Hebrom, e lá no versículo 40, nós vamos ter já, no capítulo 12, versículo 40, o período que aqui vai dizer o seguinte: além disso, aqueles que estavam próximos, a saber, Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre muitos, sobre bois e carne, farinha, bolos de figo, cachos de uvas, passas, vinho, azeite, bois, ovelhas e abundância, porque havia alegria em Israel. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. E Davi disse a toda a congregação de Israel: se for bom parecer que isto é o Senhor nosso Deus, enviamos nossos irmãos em todos os lugares. Então, aqui nesse momento, já está Davi sobre reinar, ou reinando sobre Hebrom. Então, a importância desses valentes Davi são que eles são os guerreiros de um grupo até menor perante o exército que venceu ao exército que lutou com o exército de Saul quando investiu contra o exército de Davi, que eram esses valentes. Era um número considerado pequeno, mediante o exército de Saul, que vence ao exército de Saul e que vai preparar todo um transitar, uma transferência, o período de transição do governo e do reinado, claro, de Davi, já agora para, no caso, ou melhor, de Saul, para, no caso agora, Davi. Tá? Então, essa é a importância, o significado, o sentido da participação desses valentes, que seriam, na verdade, os guerreiros, denominados até por alguns historiadores como os bandoleiros de Davi, certo? Por serem aqueles soldados rebelados que acompanharam a Davi. Soldados rebelados, no caso de Saul, que vieram com Davi e que acompanharam Davi até onde ele ficou escondido na caverna de Adulão, e depois, quando ele sai da caverna de Adulão e sai com eles para, então, guerrear com o exército de Saul e conquistar a Hebrom e se tornar-se, então, o rei, mais tarde, sobre Hebrom, e mais tarde, Judá, e até chegar a todo Israel. Tá? O transporte da Arca da Aliança é um momento significativo, por algumas particularidades. Primeiro, Davi manda trazer a arca, certo? Mas no trazer a arca, ocorre um fato que é a morte de Uzá, que vai ocorrer a morte de Uzá porque ele vai tocar, quando a arca cai da carruagem que estava trazendo, conduzida por animais, a arca cai dessa carruagem no chão e Uzá vai com a intenção de tocar na arca para colocar ela de novo sob a carruagem, é morto, é consumido. Mas por quê? Porque quem poderia tocar na arca somente era quem era ungido, separado, que no caso eram os levitas, os quais tinham a incumbência pela própria lei de terem a responsabilidade de conduzir a arca. São os únicos que podiam ter essa responsabilidade. Então, Uzá, como não era puro, não era santificado, não era separado, não era um levita propriamente dito, não podia tocar. Tocou com mãos impuras. E aí é consumido. Cumpre-se a lei. Tá? E aí a arca é levada, para não ser roubada, para a casa de Obed-Edom.
e fica ali guardada na casa de Obed-edom, certo? Até que, nesse período em que ela está guardada na casa de Obed-edom, Davi está construindo uma tenda para guardar a arca. Não é um templo ainda, é uma tenda, certo? Porque Davi não profecia esta que veio da parte do profeta Natã, quando Davi sentiu no coração de construir um templo, Natã vai até ele e profetiza: olha, você não pode construir e não foi dada a você a condição de construir um templo, de erigir um templo, tá? Porque a condição de erigir um templo vai vir da parte do próprio filho, da própria descendência, porque você foi levantado para uma função, ser um guerreiro. Então, as tuas mãos têm sangue e você não pode ser e não é aquela pessoa separada por Deus para a construção do templo, tá? Mas, claro, que Davi já fica sabendo, através da profecia de Natã, que quem seria aquele que seria o responsável para construir o templo seria a sua descendência, Salomão. Agora, também, uma outra questão importante é que, depois que a tenda fica pronta, aí Davi reúne sacerdotes, levitas, e organiza também, não só os sacerdotes levitas, mas os cantores, todo um contingente para ir buscar a arca. E esses vão buscar a arca e a conduzi-la em marcha triunfal, cantando, salmodiando, não é? Dançando, até e tocando as suas buzinas e trombetas, batendo seus alaúdes, até chegar a Jerusalém. Quando a arca chega a Jerusalém, é recebida com festa, uma expressão de festa, de adoração, de um brado, que é conduzido pelo próprio rei, que o próprio Davi se veste com vestes de linho puro e linho reluzente, para, naquele momento, receber a arca, e rege todo um culto, toda uma adoração pública de reverência à arca. E ali inicia, neste exato momento, o primeiro culto, a primeira celebração com a arca durante o período monárquico que ocorre no reinado de Davi. Então, nesse momento que Davi constrói essa tenda e que a arca chega e é transportada desde lá de Criade Jearim a Jerusalém, e há todo esse transcurso, depois passando pela casa de Obed-edom e chegando até chegar em Jerusalém, ocorre todo um momento de fatos que são marcantes, como já narrei, mas o fato mais significativo é quando ela chega em Jerusalém e ocorre esse culto. Ocorre esse momento triunfante de júbilo, ocorre esse momento de início de um período de adoração, tá? Que é proposto por Davi. Inclusive, nesse momento também, é que vai ser listado, podemos dizer, a primeira ordem dada por Davi para estruturar os levitas cantores, e é organizado toda uma liturgia, toda uma distribuição, como está aqui, inclusive, eu vou encontrar aqui no capítulo, eu fechei já a Bíblia, mas vou abrir novamente, o capítulo que indica, no aspecto até de uma própria genealogia, de uma própria nomenologia, tá? Daqueles que se tornam, na verdade, os responsáveis por conduzir este culto e organizar este culto, e se tornam, na verdade, a verdadeira partícula de adoradores que são levantados por Davi para a condução do culto dos degraus, do cântico de degraus. Então, inicia-se aqui, na verdade, os salmos,
inicia-se aqui a prática efusiva do cântico dos salmos, do canto dos salmos. Eu vou abrir até um texto que eu tenho aqui, de uma Bíblia hebraica, para trazer nesse quesito do contexto da Bíblia hebraica, o que está referenciado, que é muito interessante, tá? Como está proposto dentro do contexto da Bíblia hebraica. Olha, vejamos aqui. No capítulo de número justamente 16, tá? A chegada à arca, no capítulo 16, versículos 27 e 46, Davi organiza o culto dos cantores. Então, aqui, Davi deixou diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos. Deviam garantir o serviço permanente diante da arca, segundo o rito cotidiano. Então, essa aqui é o texto original hebraico. Esse aqui é o registro original hebraico de um rito cotidiano, um ritual cotidiano, uma prática cotidiana, onde é organizado todo o transcorrer do culto e dos cantores, que agora, no caso, inicia-se já não só o culto, mas também o momento do salmodiar, o momento que é introduzido os salmos de Davi, os cânticos dos degraus, o salmo de Davi, dentro da liturgia hebraica, dentro da inologia hebraica, dentro do contexto cultico do povo hebreu, tá? Já no capítulo 18, não é? Que vem o momento já da listagem das vitórias de Davi, vem ainda em todo um contexto de propostas, também um momento já de declive, um momento de cobrança, onde Natan levanta e vai profetizar alguns pecados. Davi vai cobrar a ele por esses pecados, mas um dos pecados, além do adultério, que também o adultério se tornou mais grave, mas tem um anterior que também foi considerado grave, que trouxe graves consequências para a nação. O adultério trouxe consequência para a descendência davídica. O pecado anterior do recenseamento e do censo que Davi manda fazer em Israel para saber quantos homens, mulheres e descendentes e famílias e todos estão sob o seu comando, para dar uma demonstração de glória humana e de glória do seu governo, e isso não agradou a Deus, trouxe consequência. Natan foi a ele e falou que viria um castigo por causa desse pecado, que Deus não concordou, não aceitou a prática desse censo que Davi faz, porque viu ali uma usurpação e uma intenção de Davi gloriar-se pelas suas conquistas, pelo seu poder, pela sua valentia, pelo seu domínio, e Deus não se agradou dessa prática de Davi, e a consequência veio a morte de 7.000 homens. Então, o censo, nesse aspecto de mortes, de proporção de destruição para um contexto sociopolítico, teve uma proporção maior do que o pecado de adultério, porque causou, não é, a consequência da morte de 7.000 homens, tá? Também, dentro desse contexto, nós vamos ter depois a narrativa da família de Davi e das conquistas de Davi, a partir ali do capítulo 18, não é? Como já vamos ter toda essa questão ali registrada. Na sequência, o desejo que é nutrido por Davi de construir o templo, mas ele não tem essa oportunidade, porque é uma profecia que o próprio Natan também vai profetizar para ele, falando por que ele foi escolhido para ser um guerreiro, um líder, para comandar conquistas, que o seu Amon tinha
era banhada por sangue, e quem poderia, então, que iria edificar o templo era seu sucessor, no caso, Salomão. Na parte que tange o capítulo já 19, tá? A seguir, nós vamos ver uma listagem já da administração de Davi e da organização de Davi, desde a sua primeira campanha contra os amonitas, a segunda campanha contra os amonitas, depois a campanha contra os filisteus, e aí vem, na sequência, o castigo que eu já apresentei do recenseamento, depois a consagração do Monte Sião e do altar de Davi, onde a arca repousou, e aí Davi prepara a construção do templo, e aqui nesse momento é que ele então é advertido que não poderia construir o templo, e mais ele vai deixar uma carta, certo? Que nesta carta está listado todos os bens e materiais que poderiam ser utilizados para a confecção e construção do templo, a qual mais tarde esta carta é passada às mãos de Salomão, e Davi, nos seus últimos momentos, na sua despedida, ele vai falar dessas doações que foram preparadas para a construção do templo, sabendo que, claro, que quando Salomão vai construir o templo, Salomão amplia, porque vai buscar materiais por todas as outras partes, todos os outros reinos, chegando a várias partes da terra para trazer, inclusive, até do próprio Líbano, né? Madeira, trazer pedras preciosas de várias partes da terra, chegando a todos os continentes praticamente, materiais para a construção do templo, tá? E aí, claro, no capítulo 29, nós vamos ver a última oração de Davi, aonde também se torna a sua despedida, e, por fim, nós entramos Salomão sendo ungido por Sadoc, rei sobre Israel, e aí, nos últimos versículos, do versículo 26 até o versículo de número 30, a narrativa da morte do rei Davi e, claro, o encerramento de um ciclo, o encerramento de uma dinastia, no quesito não da própria dinastia, mas daquele que gerou a dinastia, da raiz, né? E a própria dinastia e própria raiz que vai gerar uma raiz que podemos dizer até de conotação cristocêntrica, porque o próprio Cristo é descendente dessa raiz, da raiz de Jessé, e filho de Davi, como menciona Mateus na sua genealogia, tá? Muito bem. Dúvidas que restarem, anotem, para nós tratarmos no início da aula de 2 Crônicas, como estaremos na aula de 2 Crônicas, fazendo uma rememorização de alguns fatos desta aula, para até, se tiver alguma dúvida, vocês listarem e nós tratarmos no início da aula de 2 Crônicas, para daí, partindo dessas retiradas, dessas dúvidas, essas abstrações de dúvidas que surgirem, com esta aula de 1 Crônicas, nós partimos para a aula de 2 Crônicas, ok? Acredito que foi uma aula bastante produtiva, que nos trouxe bastante elucidação, compreensão, e que trouxe grande sentido para nós compreendermos um pouco dessa dimensão histórica de Israel. Muito bem, vamos agradecer a Deus por esta aula. Bondoso e eterno Pai, eu quero te agradecer pela vida do irmão Sinomar, da irmã Leila, da sua família, como também da pastora Lorena e de todos, Senhor, que pertencem à família do irmão Sinomar, à família da irmã Lorena, e que venha abençoar a todos eles e abençoar também a mim, e ser comigo em todo tempo e com a minha descendência. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que assim nós te pedimos e te agradecemos, te pedindo a tua bênção sobre nós e te pedindo uma semana abençoada, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Deus seja convosco, e que esta aula também foi gravada
e será enviada para vocês amanhã, cedo, já com os slides. Deus abençoe e até segunda-feira que vem.